Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual, aqui no nosso cantinho de estudo bíblico. Nós estamos dando continuidade aqui ao estudo das 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos que está elencado no livro de Êxodo, capítulo 20. Hoje nós vamos encerrar aqui os 3 últimos mandamentos, e caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos, eu recomendo que você volte na primeira parte, que é a parte introdutória, onde eu explico aqui, os fundamentos aqui dos mandamentos, os conceitos, e nos vídeos posteriores nós então colocamos em ordem aqui do primeiro até o 10º. Nós estamos hoje concluindo aqui o 8º, 9º e o 10º mandamento, tá? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão do furto, sobre a questão do falso testemunho e sobre a questão da cobiça. O que foi que Deus estabeleceu para nós ficarmos atentos e não cairmos neste tipo de pecado? Aqui no mandamento, ele fala assim, não furtarás ou não roubarás, dependendo da tradução, tá? Nesse contexto aqui, não está inserido somente a questão do roubo de bens materiais, porque aqui a instrução é para que você não roube isso também, não é? Então você não pode ser um ladrão de residência, de banco, de carro, de dinheiro, ou seja, você não pode ser um ladrão ou uma ladra dos bens materiais alheios. No entanto, o contexto aqui ele se expande um pouco mais, porque às vezes muitas pessoas elas não são ladras no sentido de bens materiais, mas elas roubam outras coisas das pessoas, não é? Elas roubam sentimentos, elas roubam sonhos, elas roubam a questão da estima com palavras, então assim, roubam o psicológico. Na verdade, existem muitas maneiras de você, entre aspas, assaltar uma pessoa, invadir a sua privacidade, invadir, assim, os conceitos, não é? A maneira dela viver, que de repente você, com a maneira de ser, pode se tornar agressivo, então você rouba sentimentos. Aqui nós temos muitas circunstâncias, inclusive essa questão de não roubar, não furtar, também tem a ver até mesmo com sequestro, tá? Quando você sequestra pessoas, tá? Sequestrar pessoas também é uma maneira de roubar a criança da família, sequestrar, porque no conceito jurídico você vai alternando os termos, roubo, se trabalha com questões de objetos, bens materiais, sequestro quando envolve roubo de pessoas, então nós usamos termos jurídicos aí para diferenciar, mas aqui nos mandamentos ele engloba este contexto, não é? Até porque lá naquele tempo o termo sequestro era um pouco diferenciado do que nós temos hoje, talvez nem existiria. Então o termo não furtarás, ele alcança toda essa situação, certo? Então veja bem, pessoal, quando essas pessoas que cometem os crimes de sequestro de pessoas, são crimes imperdoáveis. Na justiça até diz ali que são crimes inafiançáveis, não é? Não tem direito à fiança, tem que responder preso. Então, veja bem, a gravidade diante de Deus de você cometer tráfico de pessoas, não é? Tráfico de mulheres para vendas de atividades sexuais, de transformar pessoas em escravos, não é? Isso aí são crimes assim, então veja, uma quebra de mandamento na vida da pessoa. Quebrou-se os fundamentos espirituais, certo? Que poderiam vir aí da parte de Deus como uma bênção. Então, todos os fundamentos da vida dessa pessoa, eles estão quebrados, os alicerces estão quebrados. E se o alicerce quebra, ou se o alicerce não segura, todo edifício desaba, entende? Então, quando os princípios aqui dos 10 mandamentos estão quebrados na vida de uma pessoa, tudo mais está quebrado também, porque ele começa a desabar, sabe? Porque ele é uma sequência eles são princípios, certo? Que vão delimitar todas as outras leis de Deus, certo? Então, é muito sério aqui. Então, essa questão de não furtar não é só roubar bens materiais, não. Ele envolve situações gravíssimas, subtrair, tá? É muito, muito sério aqui. O outro mandamento, quando ele fala não dirás falso testemunho contra o teu próximo, principalmente nas questões de julgamentos, nos tribunais, quando você é subornado para dar falso testemunho.
É tão sério o falso testemunho que ele está nos 10 mandamentos, como um fundamento do governo de Deus. O falso testemunho, ele destrói a vida de uma pessoa para sempre, porque dando-se falso testemunho num tribunal, por exemplo, aquela pessoa que é inocente, ela vai ser condenada, às vezes 20, 30, 40 anos de prisão, certo? Você destrói uma vida, é a mesma coisa você cometer um assassinato, porque o assassinato, você derramou o sangue e o corpo, você destruiu o corpo, não é? Mas quando você dá um falso testemunho, uma pessoa pode responder por um crime que ela não cometeu, o que acontece? Você também matou o corpo dela, porque ela ficou encarcerada, quebrou-se o espírito, quebrou-se os sonhos, os projetos, não é? Você apagou uma luz de Deus que estava vivendo sobre a face da terra, entende? Então aqui o falso testemunho não passa impune por Deus, e não só na esfera dos tribunais também. Falso testemunho em família, certo? Acusar injustamente, receber a propina, né, para falar, não, foi aquela pessoa, não fui eu, não foi aquela outra lá, principalmente, não é? Nós estamos vendo aqui uma distorção de valores profundas aqui no nosso país, certo? Em todas as áreas, então, muitas pessoas estão recebendo aí subornos, né, por causa da cobiça, que nós vamos falar agora, a ânsia de enriquecer rapidamente, de auferir lucros de forma ilícita, não é? Buscar riquezas que não estão abençoadas por Deus, que não estão vindo da mão de Deus. Então se torna muito normal, está muito banal, não é? Uma banalização aí de acusações sem provas, de banalização aí sobre a vida das pessoas. Então aqui está no mandamento, você não pode, em hipótese alguma, ser pago para mentir. Você não pode acusar a pessoa de forma nenhuma, mas principalmente então sendo pago para dar um falso testemunho, destruindo a credibilidade daquela pessoa, destruindo a carreira profissional, os sonhos, né, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos, acusações infundadas, né, calúnia, injúria. Então o falso testemunho também é um ato assim de pecado gravíssimo, até porque ele está muito atrelado com atos de corrupção, certo? O último mandamento que nós vamos tratar da cobiça, quando ele fala assim, não cobiçarás a casa do seu próximo. Existem vários termos aqui neste último mandamento. Deus ele foi bem mais claro aqui, ele elencou aqui com muita propriedade os termos da cobiça. Então, a primeira, ele diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando se fala casa, tá? Se você pensar no contexto físico, né, da casa, você não pode cobiçar nada que tenha naquela casa. Nem os móveis, nem os carros, nem os objetos, nem a família. Tudo que diz respeito àquela casa do seu amigo, do seu parente ou de uma pessoa próxima, não é? Do seu próximo em si, você não pode cobiçar a casa dele. E casa aqui também, no contexto espiritual, tem a ver com vida. Então você não pode cobiçar também a vida daquela pessoa. Tipo assim, eu queria que a vida dela fosse a minha. Aquilo não poderia ser para ela, aquilo teria que ser para mim. Você cobiça a vida da pessoa. Você começa a trazer um julgamento, tá? Sendo juiz sobre aquela pessoa, tipo assim, como assim isso está acontecendo para ela, não é? Como isso está vindo para ela e não para mim? Então ele começa a cobiçar também tudo aquilo que diz respeito à sua vida, tá? Então são dois contextos aqui de casa, físico e enquanto pessoa, no contexto espiritual, certo? Depois ele continua, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha, veja bem, você não pode aqui, principalmente ele está falando para homens, não é? Para homens, e agora no contexto aí da liberdade sexual, nós podemos também inserir as mulheres aqui, porque as mulheres que são adeptas, não é, ao homossexualismo, elas também, como mulher que gosta de ter relacionamento sexual com outra mulher, ela também cobiça a mulher do próximo, certo? Então, veja, aqui nós podemos englobar todos essa tipicidade de pessoas. Então, por exemplo, ele está falando assim, um homem não pode cobiçar a mulher do próximo, ele não pode cobiçar a mulher do amigo dele, ele não pode olhar para a mulher do amigo dele e desejá-la, ou dentro do coração dele, pensar assim, por que não poderia ser minha ou para mim? Fazer comparações, né, porque a mulher dele é mais bonita do que a minha,
se a minha mulher fosse como a mulher dele, fica cobiçando, não é, a beleza e o desempenho, e não é só a questão de beleza aqui não, tá? Não tá só no contexto sexual aqui não. Cobiçar a mulher do próximo pode estar inserido também a tudo aquilo que aquela mulher é, enquanto profissional, enquanto pessoa bem-sucedida, enquanto uma pessoa intelectual, uma pessoa formada, uma pessoa instruída. Outro homem pode cobiçar essa esposa do seu amigo por tudo que ela é, certo? Ele gostaria de ter ela para ele, ok? Ou então fazendo comparações dela com a sua própria esposa. Deus se desagrada completamente disso, ok? Porque aquela pessoa não foi dada para você, foi dada para aquele outro, certo? E você não pode, então, se levantar para fazer essa quebra. E também, estou voltando aqui, estou falando para mulheres homossexuais, certo? Você que é envolvida com práticas homossexuais, mulher com mulher, certo? Você também, que está inserida nesta prática, não pode entrar na casa do seu amigo, que é casado, e cobiçar a esposa dele, certo? Não pode também. É pecado, e hoje, inclusive, tem até pessoas, não é, pregando aí, usando a Bíblia, não é, falando de Deus aí, envolvido em práticas de imoralidade sexual. Isso é um espírito de engano, viu, pessoal? Porque a palavra de Deus, ela não apoia a imoralidade sexual em nenhuma das suas formas. A palavra de Deus tem uma santidade com a pessoa de Deus e tem uma santidade com a palavra de Deus, certo? Então, nós temos que nos atentar também a esse fator aí. Depois ele fala, nem o seu servo, ou seja, trazendo aqui, nem o seu servo, nem a sua serva, trazendo aqui para os nossos funcionários, para os dias de hoje. Nós não podemos, de forma alguma, cobiçar a empresa. Nossa, ele tem uma empresa com 1000 funcionários, com 100 funcionários, eu só tenho uma empresa com 2 funcionários. Ele começa, então, a cobiçar todo aquele sistema empresarial do seu próximo, não é? Ele também cobiça, as pessoas cobiçam aquelas pessoas que trabalham na casa de outro, né? As funcionárias, as assistentes, as secretárias, certo? Então, isso aqui está ligado com a inveja, tá? Primeiro, eu tenho inveja daquilo e começo a cobiçar. O que é cobiçar? É desejar para mim. Porque a inveja, ela tem o seguinte aspecto, muitas pessoas têm inveja, mas não porque ela deseja o que você tem, ela deseja que você não tenha nada, porque na mente dela você não é merecedor de nada. Então, se ela tem um sofá novo, você não pode ter um sofá novo, porque você merece só um sofá usado, entende? Se ela tem um carro novo, você não merece nem um carro velho, você não merece carro nenhum, porque quem você nem tem direito a ter um carro. Então, esse é o contexto mais aprofundado da inveja, certo? Então, a inveja, muitas vezes, ele não quer o que você tem, não. Ele nem cobiça o que você tem. Mas já começa ali um sistema. Agora, a cobiça, não. A cobiça, a pessoa quer aquilo que você tem, certo? Ela quer aquilo que você tem. Então, ela cobiça tudo que é seu. Ela queria para ela tudo que é teu, certo? Então, é muito grave, porque quando uma pessoa está debaixo de um espírito de cobiça, que é um espírito demoníaco, tá? Quando ela está debaixo dessa influência da cobiça, não tem como vir a bênção de Deus sobre a vida dela, porque Deus, ele abomina a cobiça, ele não apoia a cobiça. Então, se você tem este sentimento, existe aí dentro de você, né, uma doença espiritual que precisa ser tratada, certo? Um pecado aí que precisa ser tirado de você, uma sujeira aí que impede a entrada do Espírito Santo de Deus e que impede as bênçãos de Deus, porque a cobiça, ela precisa ser tratada também na mentalidade. Onde começou, por que eu sou assim, por que eu cobiço, por que eu desejo o que é do outro, por que eu gostaria para mim, o que está acontecendo comigo, por que eu não consigo crescer, produzir também, conquistar. Então tem que trabalhar todo um contexto na vida da pessoa, na mentalidade, no espírito, na educação, certo? Para que essas amarras, esses cárceres espirituais mentais comecem a cair da pessoa. Porque enquanto uma pessoa tiver isso dentro dela, é uma barreira para a atuação do Espírito Santo de Deus e é um impedimento para que as bênçãos cheguem até você, tá?
Então, eu vou aqui ser bem categórica. Existem pessoas que estão indo na igreja, existem pessoas que estão cumprindo o mandamento de dízimo e oferta, existem pessoas que não estão adulterando, existem pessoas que estão levando uma vida normal, no entanto, dentro dela existe cobiça. E ninguém sabe, mas ela sabe que ela tem. Então Deus vê, Deus sabe que dentro de você tem essa cobiça, certo? E você precisa orar e pedir para Deus que isso seja arrancado de você, porque isso não provém de Deus. E ele ainda fala aqui, não cobiça também nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Você também não pode cobiçar as plantações, você não pode cobiçar a pecuária, a agricultura, você não pode cobiçar os animais que ele tem, a criação de cavalos, a criação de bois, você não pode cobiçar a prosperidade que tem na vida daquela pessoa, sabe? Você não pode cobiçar aquilo que ela tem, você tem que pedir a Deus para que você tenha, certo? E não querer, porque a cobiça eu não quero que ele tenha, eu quero que aquilo que ele tem venha para mim, certo? E não é teu, você não conquistou, você não trabalhou, você não produziu, você não herdou de família, certo? Então você tem que pedir para Deus para que isso venha até você também, ok? Então vamos aqui continuando. E ele diz aqui também, e não cobice nada, coisa alguma do teu próximo, certo? Não pode cobiçar aquilo que é do teu próximo. Então aqui, concluindo a nossa aula, não é? Não roube, não furte, não sequestre, não dê falso testemunho e não cobice nada do que existe na casa do seu próximo. Se você tem alguns desses sentimentos aqui na sua vida, você precisa orar para que caia, para que Deus tire de você essa influência demoníaca que está atuando na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Eu espero que você seja muito abençoado com a explicação de hoje. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal e queira, sinta-se à vontade ali para se inscrever e fazer parte aqui da nossa sala de aula virtual. A nossa comunidade está crescendo, não é? Estamos sempre aqui dando palavras de ensinamento, de estudo bíblico. Clique aí no sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos quando nós postarmos. Às terças, quartas e quintas estão saindo os nossos vídeos aí no YouTube. Temos também o canal lá do Instagram, que você pode nos seguir, certo? Cássia Pereira Oficial. Você pode também nos seguir aí nas redes sociais. Temos também um e-book lá, caso você queira se aprofundar aí na questão da rebelião. Eu escrevi um e-book que está ali pela Hotmart, está na nossa bio lá do Instagram, você pode acessar lá. E nós temos ali uma explicação maravilhosa sobre a rebelião, que é uma situação gravíssima também, e que ao tomar conhecimento daquilo ali, você vai encontrar muitas respostas também para a sua vida, certo? Então, caso você queira adquirir, fique à vontade também aí para semear o nosso ministério. Shalom para você, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.